Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E com esse projeto, a gente segue em frente pelo ano todo com uma abertura por dia. Já imaginou? No final do ano serão 365 aberturas de tarô, todinhas aí para vocês poderem usufruir, experimentar, né, e treinar o uso do tarô. Isso aqui é o mais bacana. Na minha sincera experiência, você tendo conhecimento do tarô, tendo um bom mapa, que são as aberturas, tiragens, spreads, mandalas, e sabendo realmente como colocar isso em prática, quer dizer, carta em cima do mapa, aí você tem uma leitura do tesouro do tipo Eureka, deu certo, né? Porque é como funciona. Esse é o grande lugar de funcionar, fazer o jogo, jogar o tarô, ou apenas ler o tarô. Então, tudo anda junto. A gente tem que jogar o tarô e também ler o tarô. Isso também dá trabalho. Muitas vezes as pessoas me perguntam: e aí, fala jogar tarô, fala ler tarô? Eu acho que ambas as coisas estão dentro do mesmo universo e do mesmo contexto. De toda forma, eu considero as aberturas algo que se treina, que se aprende, que se decora, que se utiliza e que sempre vão nortear uma boa abertura. Quanto mais você as faz, quanto mais você treina, mais afiado no tarô você fica também. Aqui no 365, você sempre vai poder encontrar uma abertura a cada dia. Mais do que isso, se você já vem acompanhando o canal e vem acompanhando esse projeto, que eu comecei no dia 31 de dezembro do ano que passou, você já reparou que a gente está aqui para ficar até o final do ano. Então, bora seguir. Estou quase na metade do trajeto, nem acredito. E aí, se você tem curtido, dá aquele joinha, compartilha o vídeo com outras pessoas que também são simpatizantes, amantes, aqueles que gostam do tarô, praticam o tarô, têm um tarô para si, né? Pode chamar o tarô de meu amor e tudo certo. E mais do que compartilhar, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade animada, interessada, que vem fazendo parte um dia depois do outro, não só do 365, como do meu canal. E ainda mais, se você quiser ficar mais pertinho, dividir com mais daqueles que querem dividir mais, assim, querem mais fundo, vem para o 365, abertura de tarô do WhatsApp. Lá você tem uma turma engajada, animada, super bem envolvida com o tarô, e mais do que isso, é por lá que eu tenho feito as rodadas de sorteio das aberturas aqui do 365. Quer fazer parte? Basta seguir o link que está aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal para você entrar no WhatsApp e fazer parte dessa turma. Certo? Bora lá? Então, te espero lá do outro lado. Bom, aqui a gente vai começar então hoje uma abertura também dentro da temática de relacionamentos que eu abri por conta do Dia dos Namorados, aí festas juninas que ainda estão rolando, aí a gente tem mais também Santo Antônio Casamenteiro, já passamos por isso, e começamos agora a temporada de Câncer, um signo que fala de amorosidade, que fala de maternagem, que fala de ficar junto, que fala desse lugar também dos sentimentos. De toda forma, a abertura de hoje não é exatamente sobre os sentimentos, mas sim sobre as crises. Em cada relacionamento que a gente atravessa da vida, seja com mãe, pai, tio, avô, namorado, namorido, enfim, com quem quer que seja, parceiro, não parceiro, trabalho afetivo, a gente tem crises, tem brigas, tem discussões, divergências fortes de opinião, e às vezes a gente acha que tudo desandou. Essa é uma abertura que eu emprestei lá do Rajo e acrescentei algumas coisas para a gente falar exatamente dessa questão do desgosto, do fracasso e da tristeza quando algo não deu bem. É uma jogada baseada num arcano
que todo mundo conhece dos menores, que é o 5 de taças. Sendo assim, a gente vai ter uma carta, de novo, projetiva, uma carta que a gente vai colocar como significadora na mesa, que é o próprio 5 de taças, e vamos fazer a abertura em volta dessa carta para poder chegar, então, numa observação de que crise é essa. Combinado? Bora seguir? Então, vamos lá para o outro lado, né? Aqui, ó, no 365 Abertura de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, na abertura 173, a crise, com 6 cartinhas apenas. Então, é uma abertura até que simples, que é uma jogada baseada em arcano maior, que sempre fala de desgosto, arcano menor, que sempre fala de desgosto ou crise emocional afetiva, que é o 5 de copas. A carta projetiva ou significadora vai ser ela. Há momentos em que o leite derramou, a crise se instalou e precisamos de uma ajuda ou conselho rápido. Bora jogar? Bora dar uma olhadinha para ver como é que fica esse jogo? Vamos printar a tela? Super facinho. Então, assim, a crise em si é a primeira carta. Aqui a gente olha para o que fracassou, para o que se perdeu, para o que não deu certo, para a briga. A gente olha para a encrenca mesmo, olhando bem de frente. Na carta 2, o que, que restou? Isso foi preservado e eis um sinal de saída. Como é que eu posso sair dela? Está um pouco aqui na carta 2. Carta 3, qual a melhor saída já? A ponte, o caminho. Onde é que está o caminho? Inclusive porque no fundo da carta projetiva, né, que a gente está usando, que é o 5 de taças, a gente tem, de verdade, tanto uma ponte quanto o próximo lugar, que é o castelo, que é onde está o meu objetivo a alcançar o meu porto seguro, um ponto forte ainda a olhar. Na carta 5, por quais dificuldades eu vou passar para chegar lá, para chegar no castelo, e na carta 6, eu, como devo encarar isso tudo, afinal. Vamos dar uma olhadinha para isso? Então a gente vai lá para o outro lado. A gente chegou na mesa. Esse é o outro lado, bora jogar. Então, bora dar uma olhada. Vou voltar a trabalhar com arcanos. Acho que eu vou ficar com os meus Marselhas mesmo agora nesse momento. É um bom momento de voltar para eles, né? Não perder o olhar na tradição. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, então, na crise. E aí eu quero trazer, antes de tudo, o próprio arcano da crise, né? O 5 de taças, que é do Rider-Waite-Smith. Então, eu vou colocar o do Rider no meio e aí a gente faz a jogada. Combinado? Bora dar uma olhada nisso. Então, eu resolvi trazer, para vocês poderem olhar com calma, o que, que é a carta que o Raju Banjaf estava olhando e que ele usa no livro dele. Ele está usando o clássico Rider-Waite-Smith, da Pamela, aonde você tem uma figura ao centro, olhando para 3 taças deitadas, onde se acredita, apesar da aridez do solo, que o leite ou o líquido já foi derramado em direção a um rio. Atrás da figura que olha para isso, temos 2 taças inteiras e de pé. Lá ao fundo, a gente tem, depois de uma arvorezinha, a gente tem a ponte, e depois da ponte, pulando o rio, a gente encontra um castelo com bosque, bem bonito. Na atualidade, quando a gente fala de um Rider-Waite, a gente fala assim, tá, vou pegar um baralho Rider-Waite, que nem o meu Gria. É um baralho Rider-Waite até que bastante fiel ao original, mas aqui a gente tem as taças com líquidos derramados, que a gente pode deduzir que seja vinho, enfim, um líquido vermelho, 2 taças atrás, a figura olhando para o chão, olhando para baixo. A própria figura é a própria ponte, porque ela está no lugar da ponte, e manteve-se aqui um ar meio de céu sombrio, coisa que aqui não temos, não é? E o castelo na mesma posição. Então, esse é um cara que tenta ficar bem próximo do original. E aí a gente começa a descambar para a turma que não tem nada de original. Vou deixar os mais jovens para cá, não é? Porque aí, na sequência, a gente vai ter um outro, que é o Aquarian Tarot, que vai copiar mais ou menos essa mesma ideia,
Mas lá para diante ficaram os pássaros, não tem mais castelo, tem essa relva, o mato, o vento, as três taças tombadas, as duas às costas de pé e a figura tomando o lugar. Esses são três que a gente chama de Rider-Waite, quase que legal, mas tem alguma coisa sempre que um design ou põe ou tira. Ah, meu Deus, e aí? E aí que se você não sabe a base da história, você é capaz de ficar aprendendo só por aqui. Por exemplo, isso aqui nem castelo mais tem, eu só olho para as taças. E, na verdade, é interessante, porque se a gente só for olhar para as taças perdidas, seria o mesmo, então, que eu tentar me organizar pelo cinco de taças do meu velho e querido vovô, que nada mais tem do que cinco tacinhas, mas ninguém tombado, ninguém nada disso, apenas cinco taças, dizendo que, bom, o número 5, como não é o melhor número, ou é o número de mudança, ou de transformação, ou de investimento, inovação, pode ser um número que inseguro, pode ser um número de virada. Mesmo assim, ó, Marcília tem cinco tacinhas bem bonitinhas, né? Bem de boa. Não necessariamente precisa ser o desgosto ou o fracasso. Mas normalmente é porque cinco fala de mudanças, mudanças emocionais. Aí a gente vai ter o quê? Ó, os cinco de taças desse da roda dourada, que é um tipo polaco-russo, aonde a gente tem quatro taças praticamente derrubadas, ó, viradas para baixo, então os pezinhos, e apenas uma voltada para cima. Então aqui a gente já tem uma releitura e uma mudança daquilo que normalmente ficava por aqui, né, com base na Pamela. É, no da roda do ano, a gente tem uma figura olhando de verdade para cinco taças todas derramadas, derrubadas em um jardim. Temos uma árvore, montanhas, pássaros, céu. E ela está ajoelhada numa parte com pedras e verde. Também é baseado, percebe no que a gente tem que ir olhando, que o tarô vai se atualizando ou vai pondo de um lugar para outro o que é importante. Deixa eu pôr o opposition. O position é bem legal. De um lado, aqui temos apenas duas tacinhas, e olha, é o cinco de taças, tá, gente? Ele coloca as taças e três flores para falar de boas relações, do mesmo jeito que ele traz as taças ou quebradas, trincadas, derrubadas, não é? E a não, o não olhar, um olhar estranho, um olhar para baixo, né? Como quem olha para aquilo que foi perdido, para aquilo que está perdido, para aquilo que não se tem mais. Barbaramente também bem colocado, cinco do desapontamento, desgosto, fracasso, do Urban Tarot. É uma cristaleira com tudo derrubado embaixo, mas ficam cinco xícaras. Eu achei muito legal. É uma visão um pouco mais Crowley, realmente, onde a gente tem cinco xícaras. Nós é que estabelecemos, por ser um cinco, que é um desapontamento, ou um momento de transição, uma transformação, certo? Então, assim, eu vou deixar o original, vou recolher os outros aqui. Queria deixar apenas como uma curiosidade para vocês, né? Para vocês também abrirem os seus outros baralhos, dá uma meditada, sente um pouco o que eles querem dizer. A abertura é sobre uma crise. Então, o próprio Rajo fala para trabalhar com os arcanos maiores nessa abertura e não trabalhar com os menores, já que o menor vai estar aberto como significador. Então, tá. Depois a gente pode até mudar um pouquinho. Vocês estão aí com o print da tela? Desejo que sim. Então, essa é uma telinha bem fácil. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta sobre uma crise, uma discussão, um momento difícil, uma complicação. E eu vou perguntar sobre uma relação com uma amiga. Vamos lá.
a crise, o que que aconteceu, o que fracassou, o que se perdeu, as características desse leite derramado estão aqui, tá? Então, as taças derramadas. Aí, bom, o que que restou? O que que foi preservado apesar desse momento de crise? O que que se preservou? Qual a melhor saída, e que seria justamente a carta da ponte, onde a gente poderia estar atravessando, né, e chegando no outro lado? É, Na carta 4, então, a gente tem onde está o objetivo a ser alcançado, que seria justamente o castelo, é a carta 4. E na carta 5, a gente tem quais as dificuldades para a gente chegar até lá. A carta 6, na verdade, é aquela famosa. E aí, tá precisando de um conselho? Hã? Mais do que isso, né? Como é que eu tô nesse pé, nessa história? Como é que eu tô olhando tudo isso? Né? Como é que eu compreendi? O que que eu tô levando para mim? E etc. Então, vamos olhar para, primeiro de tudo, a crise. A crise tem a ver com o arcano do mundo. O arcano do mundo pode significar, em situações de crise, o afastamento, a distância, os mundos diferentes, as mudanças de mundo, de conceito, de contexto, de afazeres, de valores. Há uma mudança de mundo, não é? Uma perda de mundo também, porque de repente eu estou no meu mundo, ela está no mundo dela, então a crise principalmente se deu por conta de cada uma estar vivendo o seu mundo e a sua história. O que que será que restou? E restou algumas animosidades, algumas rusgas, algumas coisas não muito boas. O diabo sempre significa que restou dois egos feridos e machucados, ou dois egos que não estão num bom momento para encontrarem qualquer tipo de pacificação, não é? Nós temos aqui uma adversidade mesmo, temos um antagonismo. Em geral, o diabo pode até dizer que, olha, o que restou foi um pouco de paixão, um pouco de ego de cada uma, vaidade de cada uma, talvez o protocolo de boa educação, aquelas coisas meio do tipo do diabo, né? Obrigações e afins. Qual a melhor saída ou ponte nesse caminho é a temperança, de começar ou tentar temperar essa relação com uma mediação, com um pouco mais de sossego, com um pouco mais de calma, uma certa paciência, ainda mantendo uma certa distância das asas da pané, mas bem devagar e no sossego. Não é tem tanto devagar, mas cada uma na fluidez, deixar o barco correr, deixar os dias andarem, a vida andar, e aí vamos ver o que realmente dá para fazer. Então, aqui é a melhor saída e a ponte e o caminho. Onde é que está o objetivo a ser alcançado nessa crise? Talvez seja um objetivo meio aleatório, ou da sorte ficar boa, ou do karma ficar quitado e bom, ou de poder dissolver algumas questões, e mais do que isso, né, aguardar oportunidades, lançamentos de oportunidades para encontrar um porto seguro que não está muito seguro com a roda da fortuna, porque significa que a parte, né, de segurança é um jogo da vida. Não tem nem muito como fazer, né? É o próprio jogo rodar, ir lá na manivelinha, dar uma virada. Por quais dificuldades vai se passar, ou eu vou passar a olhar para essa relação? A dificuldade, aí sim, definitivamente, do distanciamento, né, da solitude de cada uma seguindo o seu destino, a sua sabedoria e a sua própria história, né, e de que tudo segue muito lentamente, muito devagarmente. Como é que eu estou encarando as coisas aqui? Eu estou num momento verdadeiro, bem solar, sendo capaz de olhar para isso e talvez, inclusive, olhar com um brilho nos olhos para essa relação, mesmo estando como está, valorando, entendendo que é uma parceria, uma amizade de valor, né? Então, olhando aqui do meu lugar, talvez aguardando, otimista de que tudo possa exatamente retomar coisas, não ser como antes, e que o antes é muito valoroso.
né? Eu estou no meu lugar de olhar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, bora lá, né? Botar luz nos olhos, às vezes dá uma cegada, mas é bom. É isso, essa é uma jogada simples, é curtinha, ela não demanda grandes, né, evoluções. Claro que sempre por ser menor, a gente pode olhar as relações das coisas, né? Que é o mundo tendo a oportunidade do diabo, sobra um arcano 5 aqui, falando ou de um terapeuta, ou de um padre, ou de um juiz, ou de um profissional, um interlocutor que possa servir de ponte, não é? Aqui a gente tem ferramentas, ambas ferramentas temos para retomar esse passo, assim como aqui a gente tem teimosias, não é? E isso tudo sempre assim, de novo, ferramentas, né? Se ferramentar, se organizar para poder fazer o melhor possível. Aqui fica um trio quase que do mesmo. E é isso, fazendo continha, gente, fazendo continha e pensando, analisando, avaliando. Deixa nos comentários aqui o que que você achou da jogada para você. E aí, você já fez a sua jogada em casa? Me conta como é que ficou. Tem alguma dúvida? Lança também embaixo do vídeo os seus comentários, as suas dúvidas, né? O que que você pensa sobre as aberturas do 365? Enfim, dê sugestões. Tudo isso valoriza não só a jornada, o meu trabalho, bem como valoriza o que eu pretendo deixar como legado aqui no YouTube para vocês. Combinado? Então, vamos seguir para o jogo de amanhã. Amanhã a gente tem uma jogada, né, nova e final desta semana, que é a jogada 174 dos anéis. Vamos dar uma olhadinha nos anéis de cada um, certo? Então, aqui no 365, a gente está deixando o famoso beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!